E no Jornal Brasil Atual nós vamos falar agora sobre o DH Fest, o Festival de Cultura em Direitos Humanos, que começa no próximo dia 6, segue até o dia 10 de dezembro. E a gente vai conversar agora com a Carolina Vilaverde, que é jornalista, comunicadora multimídia e integrante da comissão organizadora do festival. Olá, Carolina, muito bem, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre o DH Festival. No ano passado, essa é a segunda edição, né, Carolina? No ano passado ela foi virtual. Esse ano, o que está sendo preparado? Exatamente. Ano passado a gente teve uma programação online, Rafael, e agora ela acontece de forma híbrida. Então a gente tem uma seleção de curtas-metragens que estão na plataforma do Sesc Digital, disponíveis para o Brasil inteiro. E aqui em São Paulo a gente vai ter uma série de encontros presenciais. Então tem algumas sessões de cinema na sala do Cine Sesc e também uma programação no Sesc Bom Retiro que vai trazer um show musical e um ciclo de debates. Eu acho legal a gente não esquecer que esse festival nasceu em um momento muito específico do ano passado, um momento de muita urgência do Brasil, em março de 2021, em que a gente assistia o desmonte das políticas públicas de cultura, de direitos humanos, um dos momentos mais graves da pandemia de Covid-19 no Brasil, não só pela crise sanitária, mas também pelo aprofundamento das desigualdades, né? O Brasil retornava ali ao mapa da fome, entre outros indicadores muito graves que a gente começava a dimensionar ali naquele momento. Então, em março de 2021, quando o Instituto Vladimir Herzog se uniu ao Sesc São Paulo e a Pajero Cultural, que são os realizadores desse festival, para criar o DH Fest, esse evento ele tem na sua origem um ideal muito claro de se opor a esse projeto de morte e desesperança que estava sendo imposto ali aos brasileiros. É um projeto de poder que a gente sabe que despreza toda forma de conhecimento e toda a produção cultural comprometida com respeito aos direitos humanos. E o DH Fest, ao contrário, ele pretende valorizar o que a gente tem de melhor, que é a nossa diversidade e a nossa cultura. Então, nos enche de felicidade, de alívio poder realizar essa segunda edição num contexto diferente, em que a gente teve uma vitória muito significativa para a nossa democracia agora nas eleições de outubro. Essa vai ser uma edição de celebração, Rafael. Essa possibilidade da gente estar junto, comemorar um passo importante na retomada da construção de um país mais justo, mais solidário. E a gente sabe que há muito pela frente, muito para ser feito, né? Mas que é importante também a gente celebrar esse momento, respirar fundo, tomar fôlego, para justamente encarar esses desafios que virão pela frente. E o festival buscou dialogar com esse contexto de retomada de um projeto de país por meio da sua programação. E aí a gente pode contar um pouquinho dos destaques. Pois é, Carolina, mas eu queria falar sobre exatamente como é que esse festival ele contribui para o fortalecimento do acesso à cultura. De que maneira essa programação está voltada para esse objetivo, Carolina? Legal. Acho que o grande convite do DH Fest é que a gente, por meio da arte e da cultura, consiga refletir sobre a realidade brasileira, mas não ficar só na reflexão. Eu acho que o festival ele quer que a gente saia mobilizado, inspirado, que a gente projete caminhos futuros, né? Então, isso se dá por meio da nossa curadoria, que escolhe narrativas, vozes, corpos que vêm de territórios periféricos também, né, que possam ampliar o sentido do que é a luta por direitos no Brasil. E vou dar um exemplo, né? Não à toa a gente vai trazer o tema da memória para a nossa mesa de abertura, que é justamente a gente poder celebrar essa vitória que eu estava comentando, né, essa perspectiva de um futuro melhor, mas sem deixar, sem apagar o que a gente viveu de trágico também nos últimos anos no Brasil. Então, é uma mesa que vai chamar Narrativas para Romper o Esquecimento, que é um diálogo inédito entre o escritor indígena Daniel Munduruku, que é um escritor muito premiado, autor de mais de 50 livros, premiado pelo Jabuti, pela Academia Brasileira de Letras, e a Neon Cunha, que é uma ativista independente, mulher, negra, ameríndia, transgênero, uma voz importante da luta das identidades trans no Brasil, e eles vão conversar sobre os processos de apagamento intelectual e simbólico desses corpos e territórios que são considerados periféricos. Mas não só, né? Como que a arte pode reverter esses processos, né? Como que a arte pode promover a dignidade humana. Essa conversa vai ser mediada pela jornalista Semaia Oliveira, que é consultora jornalística do podcast Mano a Mano, do Mano Brown, então imagino que muitos ouvintes também a conheçam. E fica aqui o convite, vai acontecer na terça-feira, dia 6 de dezembro, no Sesc Bom Retiro, essa conversa.
que é um dos grandes destaques dessa programação. E por aí vai, né? A gente pensa todas as obras e encontros para que eles dialoguem entre si também. Acho que os direitos humanos, eles são interdependentes, e a gente busca isso na programação também, para que as pessoas possam se inspirar em uma obra e depois dialogar sobre isso num ciclo de debates, assistir um filme e entender como ele se relaciona com o show musical também. Então, é uma programação que é pensada em conjunto. E queria destacar alguns momentos, então. Então, a gente tem a nossa mesa de abertura sobre memória. No dia seguinte, também no Sesc Bom Retiro, a gente vai falar sobre diversidade e intolerância religiosa. Então, a gente convidou pensadores, lideranças de diferentes religiões para falar sobre como a fé tem sido associada a um projeto de autoritarismo também no Brasil, de intolerância. Participam dessa conversa Padre Júlio Lancelotti, referência absoluta dos direitos humanos no Brasil, a Mãe Carmen de Oxum, a Aventura Profana, que é uma artista que tem uma pesquisa visual sobre a ascensão das igrejas neopentecostais no Brasil. A gente vai ter uma sessão de Marte 1, que é um filme indicado ao Oscar 2023, um filme brasileiro que foi indicado ao Oscar, que também traz essa voz e essas narrativas da periferia. Toda a nossa programação de cinema fala do cinema de quebrada, né? Tanto curtas-metragens de jovens realizadores, quanto também pessoas que já estão circulando em festivais internacionais, né? Tem uma série de filmes que vão ser premiados, então a gente vai exibir também Marte 1. Quem não conseguiu assistir ainda nos cinemas vai poder assistir na sala do Cine Sesc. E a gente encerra a programação, acho que da maneira mais bonita possível, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, que é aniversário de 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com um show em homenagem ao centenário da Dona Ivone Lara, que é uma grande figura, uma mulher à frente de seu tempo. A Dona Ivone Lara, ela é uma pioneira tanto artisticamente, né, quanto também uma faceta pouco explorada da sua história. Ela tem um legado para a luta antimanicomial no Brasil, né? Ela trabalhou com a Anísio da Silveira, participou da reforma psiquiátrica no Brasil. Então a gente vai ter um mestre de cerimônias contando um pouco dessa história e um show de samba, uma roda de samba, um momento de celebração mesmo para finalizar esse festival no dia 10 de dezembro, com a banda da X9 Paulistana, que é uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, a participação da Larissa Luz, da Nega Duda e de outros sambistas brasileiros. Agora, Carolina, toda essa programação que você passou para a gente do Sesc Bom Retiro, ela é presencial, mas as pessoas que estão fora de São Paulo, porque o Jornal Brasil Atual, como ele é transmitido também pelo YouTube, pelo canal da Rede TVT do YouTube, podem ficar interessadas em acompanhar todas essas discussões que são muito interessantes realmente. Esse processo todo, essa programação toda, será também transmitida pelas redes sociais? As pessoas que estão fora de São Paulo ou que não puderem ir até o Sesc Bom Retiro poderão acompanhar esses debates? Infelizmente, a gente não vai ter essa transmissão dos debates, viu, Rafael? Mas acho que a gente pensou nessa questão e trouxe uma seleção muito especial de 16 curtas-metragens que estão na plataforma do Sesc Digital, justamente para que o festival não perdesse esse caráter também nacional, né, que foi uma coisa muito forte da primeira edição. Então, tem muitos filmes interessantes, acho que a gente fez esse eixo curatorial pensando no cinema produzido pelas periferias brasileiras. E uma coisa que eles têm em comum e que é muito interessante de observar é que todos eles exploram questões relacionadas aos direitos humanos, né? É uma produção que está intrinsecamente ligada e comprometida com a dignidade humana. Então, fica o convite para as pessoas que não estão aqui em São Paulo que elas assistam, né? São curtas-metragens, então dá para separar uma horinha e assistir vários em sequência, e acho que as pessoas vão gostar muito, e é uma experiência muito importante também da gente reconhecer e valorizar essa produção dos jovens realizadores, né, das pessoas que estão começando também. Isso se dará pelo Sesc Digital. Como é que as pessoas fazem para, então, acessar esse material todo, Carolina? Basta acessar o Sesc Digital. A gente tem toda a programação também no site do DH Fest, que eu posso até passar o endereço aqui, é dh-fest.com. Lá vocês encontram todos os links, todos os horários, todas as programações. Para quem estiver aqui em São Paulo, né, e quiser ir até o Sesc Bom Retiro, a gente tem um serviço de transporte gratuito saindo da Estação da Luz. Então, isso tudo está sinalizado, programação gratuita. Vocês podem encontrar todas essas informações no site do Sesc Bom Retiro, no site do DH Fest, no site do Instituto Vladimir Herzog. Acho que está bem fácil de localizar. Carolina, a gente sabe que você falou já de todos os desafios que serão enfrentados
com muita expectativa, né? O governo do presidente Lula, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas teve muito retrocesso também durante o governo Bolsonaro, e uma das principais facetas desse governo foi atacar a cultura. Inclusive, vocês tiveram grandes dificuldades por financiamento desse festival, por conta da lei de incentivo à cultura. Como é que vocês conseguiram dar a volta ou contornar essas dificuldades? Porque dinheiro é necessário. Exatamente, Rafael. Olha, a gente tem dito que a própria realização desse festival já é um ato de resistência da cultura brasileira. A gente adiou o festival esse ano e corremos, ao longo de 2022, o risco muito sério de não conseguir realizar essa segunda edição, pela dificuldade de captar recursos para um festival com essa temática de direitos humanos. É um processo muito comum para iniciativas desse porte e com essa temática apresentar um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, e foi o que nós fizemos em setembro do ano passado, ainda em 2021, para que a gente pudesse captar recursos e estivesse habilitada a captar recursos na Lei Rouanet para realizar o festival agora em julho de 2022. A gente passou 6 meses recebendo pedidos de ajustes, readequações, foram idas e vindas, mais de 10 pedidos de adequações diferentes, até que em março desse ano nos foi pedido uma adequação com um prazo que na prática inviabilizava a realização desse ajuste, o que acarretou no arquivamento do processo. A gente sabe que essa é uma forma muito cruel de impedir o acesso à lei de incentivo, que é uma política pública, e uma política pública fundamental para a produção dos projetos culturais no Brasil. Então, se utilizar dessa burocracia para pré-censurar projetos que a gente sabe que não são do interesse do governo federal. E a gente sabe também que essa lentidão na Lei Rouanet, na Lei de Incentivo à Cultura, sob o governo Bolsonaro, ela foi sistemática, Ela foi uma estratégia utilizada para inviabilizar determinados projetos. Posso relembrar aqui, por exemplo, também o caso do projeto de plano anual do Instituto Vladimir Herzog, que também em 2021 foi reprovado pela Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro. E como é que a gente, então, deu a volta por cima, e conseguiu realizar essa edição? É importante a gente colocar que em nenhum momento a gente pensou que esse festival não iria acontecer. Acho que estava colocado para todos os realizadores da importância, inclusive política, da gente marcar posição e realizar essa edição em 2022. Então, ela aconteceria com dinheiro, sem dinheiro, e acho que refletindo também a essência desse festival, a gente apostou nas nossas parcerias. Então, a gente vai realizar sem apoio nenhum da legislação de incentivo à cultura, graças aos nossos parceiros de primeira hora do Sesc São Paulo, na figura do professor Danilo Miranda, que é uma figura extraordinária da cultura brasileira e que, diante desse cenário de muitas incertezas, nos deu a segurança e a garantia da realização dessa segunda edição para a sobrevivência do festival. Então, ele ampliou a parceria do Sesc São Paulo com o festival, que já acontecia na primeira edição, garantindo, então, essa realização dessa programação incrível que a gente preparou para a semana que vem. E aproveitar esse momento aqui de agradecimentos, falar dos nossos parceiros da Parceiro Cultural, Leandro Pardi e Francisco César Filho, que são 2 produtores que trabalham há décadas com a temática da cultura e dos direitos humanos, que em nenhum momento desistiram, também estiveram com o Instituto Vladimir Herzog nessa batalha, mais de 1 ano e meio de produção para esse festival acontecer. E lembrar também que essa edição e todas as outras do DH Fest só existem porque a gente tem artistas e produtores muito comprometidos com esse país e com respeito aos direitos humanos e que seguiram produzindo e promovendo cultura, apesar das inúmeras dificuldades que o contexto do governo Bolsonaro tem nos imposto. Perfeito, então muitos parabéns para você, para toda a equipe que participaram da organização do DH Fest, Festival de Cultura e Direitos Humanos, que começa na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, segue até o dia 10. E a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com a Carolina Vilaverde, jornalista, comunicadora multimídia, que integra a comissão organizadora do DH Fest, Festival de Cultura em Direitos Humanos. Carolina, abraço para você, até uma próxima oportunidade e bom festival. Obrigada pelo convite. Quero deixar aqui, estender a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual para que participem e desfrutem dessa programação que foi pensada com muito carinho. Um grande abraço, bom dia para todos. Bom dia, conversamos com Carolina Vilaverde aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.